Bem-vindos ao nosso canal Livros, Cafés, etc. Ilustres. Este vídeo é para apresentar as impressões que eu tive deste livro após a releitura dele e também para mostrar a edição dele para aqueles que ainda não o conhecem, ok? Bem, gente, eu li este livro, tá certo? Pela primeira vez alguns meses antes do último filme, tá certo? Que foi lançado. Eu gostei sim do livro, mas não gostei tanto, por isso que agora, já que vai ter o segundo livro, o segundo filme, então eu resolvi ler novamente. Por quê? Porque eu achei o livro na época bom, eu gostei, eu achei interessante. Só que na época eu lia ele um pouco cansado, eu acho, tá certo? De modo que eu não entendi bem algumas coisas, alguns conceitos, tá certo? Então eu resolvi ler agora, até porque esse segundo filme, tá certo? Ele vai abordar ainda este livro aqui. Porque o primeiro filme não foi totalmente do livro, de todo o livro. Eu acho que ele foi até a metade, se eu não estou enganado. Então, já que este segundo livro, este segundo filme também vai ser sobre este livro aqui, eu resolvi ler. Então, para ler este filme, para ler este livro, eu resolvi adotar algumas estratégias para entendê-lo melhor, ok? Quais foram elas? Bem, sim, antes de falar essas regras, depois eu vou comentar um pouco sobre a edição, tá certo? Como eu falei no início do vídeo. Então, eu utilizei algumas regras para tentar ler este livro e entendê-lo melhor, tá bom? Entendê-lo para que assim eu pudesse, quem sabe, ler um segundo livro, ok? Então, primeiro, eu li este livro, tá certo? Quando eu tinha tempo. E por que eu falo isso? Porque das outras vezes eu separava 10 minutos, 20 minutos, então eu percebia que eu não entendia tanto algumas partes. Segunda regra que eu adotei, não ler antes de dormir, tá certo? Então, antes de dormir, normalmente a gente está cansado, né? Então eu resolvi não fazê-lo. Depois, eu ia para um lugar silencioso, tá certo? Uma livraria, uma biblioteca, e separava pelo menos umas 2 horas, tá certo? E por fim, eu determinei um período de curto pequeno. Da outra vez que eu li este livro, eu acho que eu levei 6 meses, tá certo? Então, desta vez eu levei menos de 3 meses. Então, tudo isso em conjunto me fizeram o quê? Entendê-lo melhor e também gostar mais desse livro. No entanto, tá certo? Eu continuo ainda com a mesma impressão que eu tive, quando eu li pela primeira vez, que foi: eu não morro de amores por esse livro, gente. Eu gostei, eu acho um livro muito bom, mas eu não morro de amores por ele. Talvez porque ele seja muito bom. Ele tenha tudo. Nesse livro de ficção científica, ele tem tudo. Então ele é tão perfeito que, sei lá, não me agradou tanto, tá certo? Mas eu gosto, eu acho ele muito importante, eu dou muito valor ao preparo, a todo o trabalho do Frank Herbert para escrevê-lo, porque realmente se percebe que é um livro que foi escrito com muita dedicação. Neste livro aqui, tá certo, vão ter vários aspectos de metafísica, de filosofia, tá certo, de ecologia. Ele aborda muito a ecologia. É um livro muito importante quando se fala em ecologia, tá certo? É um livro, na verdade, visionário. Quando muitos não falavam de ecologia lá na década de 60, esse aqui já falou e muito bem, tá certo? Com muita autoridade. Então, tá certo? Deixa o livro muito relevante nesse aspecto também, ok? E como eu falei, ele tem vários aspectos, tá certo? De metafísica, de filosofia, como pode ser percebido nessa frase aqui, ó, que eu vou deixar vocês lerem. Não é interessante? Tá certo? Gente, esse livro aqui, tá certo? Eu vou dar um toque. Quem está começando a ler agora o hábito da leitura de romances, contos, eu não indico, tá certo? Para essas pessoas, porque não é um livro fácil. É um livro longo, tá certo? Ele, além de ser um livro grande, tá certo? Olha só, comparado com Harry Potter. Ele, além de ser um livro grande, ele também é um livro longo, tem mais de 600 páginas e são textos corridos, tá? Não tem tantos diálogos, então torna o livro ainda maior, tá certo? Por isso que eu não indico para quem está começando a ler, ok? Eu acho que não vai entender muita coisa não, tá certo? Ou vai achar a leitura bem cansativa, tá certo?
E, tá certo? Se você não quer comprar esse livro para ler, tá certo? Pelo menos para ler agora, para ler depois, você pode comprá-lo como um objeto de arte, tá certo? E agora eu vou falar da edição. Por que você pode comprar como um objeto de arte? Porque esse livro é muito bem feito. Olha só, tá certo? Ele tem capa dura, certo? O material dele é muito bom. Olha só. O material dele, gente, é muito bom. Olha essas folhas aqui, iniciais. Ao pegar, você já percebe quão bom o material é. Olha só, olha a diagramação. Para você ler é muito bom, tá certo? É muito bem feito. Páginas amarelas, tá certo? Deixa eu mostrar mais aqui. Já que estamos falando da edição, a diagramação dele é muito boa, sério. As páginas são de boa qualidade, ó. Os inícios dos capítulos sempre são destacados, tá certo? E no final, tá? Ainda vai ter o que? Apêndices, tá certo? E como se fosse um pequeno dicionário, para você entender algumas palavras que foram escritas aqui, o significado, caso você não tenha entendido. Além de ter um mapa, tem um mapa também, tá certo? Uma dica importante, tá certo? Eu fiquei pensando, quais são os livros dessa série que eu deveria ler? Bem, o Neil Gaiman, tá? Ele faz um comentário sobre o livro e, querendo ou não, ele dá essa dica de quantos livros a gente pode ler, deve ler. Por quê? Porque ele vai dizer aqui nesse comentário, tá certo? Quais os livros ainda mantêm a qualidade desse primeiro aqui. Então, querendo ou não, isso aí é um pouco uma dica, não é verdade? Ok? Sim, gente. Eu falei da questão dos iniciantes, tá bom? Quem é iniciante seria tão interessante ler esse livro. Então, lê esse aqui, tá certo? Ó, que é A Máquina do Tempo, que é uma ficção científica muito boa, muito fácil de ser lida e entendida, e também ela não é grande, ó, ela tem em torno de 110 a 120 páginas, tá? E ó, é um livro menor do que o Duna, tá certo? Bem, então, essas foram as minhas considerações, tá certo? Quem quiser reler esse livro, eu indico. Muitas coisas me saltaram aos olhos depois que eu li esse livro, principalmente o final. Aquele final, aqueles 4 últimos parágrafos, da primeira vez eu não tinha entendido bem, tá certo? Não tinha como eu posso dizer, não tinha me impactado tanto, tá certo? A questão da irmã do Duque lá no final, não tinha me pegado tanto. E dessa vez, numa segunda leitura, eu realmente entendi melhor. Eu realmente, como eu posso falar, compreendi melhor e gostei mais, tá certo? Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, compartilha e, se puder, se inscreve no canal, ok? Obrigado. E só um lembrete, o segundo filme vai sair agora, eu acho, em novembro de 2023 ou dezembro, tá bom? Bom dia.